Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Tome seu assento, por gentileza, você que está na sua casa, e eu espero em nome de Jesus, especialmente os membros e congregados da Igreja Batista Sião, estejam nos acompanhando, ainda que virtualmente, mas a palavra, ela é viva, ela é eficaz. Nós temos a promessa dada pelo próprio Deus na sua palavra, de que ela não volta vazia, ela promove, ela dá frutos. Semana passada eu recebi, depois que preguei uma mensagem no WhatsApp de alguém que ouviu a palavra do Senhor, alguém que estava distante dos caminhos do Senhor, alguém que jamais, poderíamos imaginar um dia pisar no chão da igreja, mas ouviu a palavra, pelo YouTube, e essa palavra frutificou, e a família, depois de ouvir esta mesma pessoa dizendo que aquela palavra tinha levado ela a tomar uma decisão, ela não poderia mais ficar daquele mesmo jeito. Ela sabia que se não tomasse uma decisão com Jesus, a sua perdição era certa. E, claro, depois de uma comoção em família, um dos membros desceu para ver como se encontrava essa pessoa no seu próprio quarto, e ela estava debruçada sobre a palavra do Senhor, lendo a Bíblia. E se a palavra alcançar uma alma que seja, e nós muitas vezes somos até hipócritas, especialmente aqueles que são movidos por números, e eu tenho infelizmente uma inclinação, até por formação, de sermos inclinados, movidos às vezes por números. Imaginamos que a igreja lotada, cheia, isso é sinônimo de presença do Senhor, ou mesmo aceitação. E nós temos exemplos soberbos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de que igreja cheia nunca foi, ou templo cheio nunca foi sinônimo especialmente de espiritualidade, de intimidade com o Senhor. Em Isaías 1, o Senhor chega a dizer que preferia ver a porta do templo fechado, a ver e ouvir a adoração que estava sendo feita a Ele, o coração longe de Deus. O Senhor diz: eu prefiro ver a porta do templo fechada. E lá em Amós, o Senhor chega a dizer que as músicas que estavam sendo cantadas, as ofertas que estavam sendo alçadas, as músicas eram como ruídos, aos ouvidos do Senhor. E o Senhor disse: afasta de mim, eu não quero ver isso, isso não vem aos céus, isso não é aceito. Portanto, eu louvo a Deus. Tem muitas pessoas, você que não está aqui, há muitas pessoas aqui, e eu louvo a Deus pela sua vida, Davi, no Salmo 27, chega a dizer: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele não só pede, ele diz: eu peço e busco. Uma coisa eu peço e busco, morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. O rei, com tudo à sua disposição, ele diz: o meu desejo é estar na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Eu louvo a Deus por você estar aqui, e entendo perfeitamente aqueles que estão no grupo de risco, aqueles que são pais de crianças até 12 anos, pelo fato de não estarem aqui. Tem um pouco de dificuldade de imaginar algumas pessoas que não são do grupo de risco, que não têm filhos até 12 anos, têm uma saúde perfeita e não estão aqui. Esses eu tenho um pouco de dificuldade, mas a adoração é ao Senhor, não é ao pastor, e cada um dará conta de si mesmo a Deus. E eu me alegro com você aqui, me alegro com você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. Convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Essa narrativa do livro de Gênesis, ela sempre me encanta, e hoje eu quero mostrar para vocês um paralelo muito fácil de ser percebido em Gênesis capítulo 14. Em Gênesis capítulo 14, eu já falei algumas vezes nesse texto, especialmente nesse momento
de fidelidade, de oferta, de dízimos. E eu louvo a Deus, eu bendigo ao Senhor os irmãos e congregados desta amada Igreja Batista Sião, que mesmo em meio à pandemia têm se mantido fiéis ao Senhor, porque não são fiéis ao pastor, não são fiéis à denominação, são acima de tudo fiéis ao Senhor. E graças a esta fidelidade, nós temos honrado todos os compromissos com a ação social da igreja. Nunca nunca abençoamos tantas pessoas como nesse período, né? Valores até vultosos com relação à ação social. Não deixamos nem por um só momento de abençoarmos os missionários da nossa igreja, não houve interrupção, muito pelo contrário, para a glória do Senhor, todos têm sido abençoados e nós queremos abençoar ainda mais. Portanto, lá em Gênesis capítulo 14, depois de uma guerra, literalmente uma guerra, de Abraão sair para resgatar o seu sobrinho Ló, porque era prisioneiro de guerra, Abraão sai com 318 homens nascidos na sua própria casa, portanto, não eram guerreiros, muito pelo contrário, serviçais. E com apenas 318 homens, Abraão vai fazer o que cinco reis não conseguiram fazer, vai resgatar o seu sobrinho que era prisioneiro de guerra. E Abraão está voltando literalmente de uma guerra, onde a sua vida foi colocada em risco, e voltando evidentemente cansado, cheio talvez de alguns hematomas. E agora Abraão, já um senhor, marchando aí para casa dos 80 para 90 anos. Nós vamos ver agora no capítulo 14, no verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. E diz no verso 19: abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Note bem que Abraão não pede pão, não pede vinho, dois símbolos que o próprio Senhor Jesus vai fazer uso dele como pessoa. Vinho como símbolo de felicidade, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o pão que desceu do céu. Melquisedeque vai a ele sem ser chamado. Aliás, lá em Hebreus capítulo 7, Melquisedeque é um tipo de Cristo, e ele vai para abençoar. Melquisedeque não pede nada, ele é rei, ele tem tudo e vai a Abraão para quê? Para dar pão, para dar vinho, para abençoar. Três coisas: ele dá pão, ele dá vinho e ele abençoa. Mas note bem o que diz o verso 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Note o paralelo entre Melquisedeque e o rei de Sodoma. Enquanto o rei de Salém, o rei de Jerusalém, o rei da cidade da paz, né? Melquisedeque vai sem ser chamado, vai para dar pão, vai para dar vinho, vai para abençoar. O rei de Sodoma vai para tirar. E o que ele quer tirar? Ele não quer tirar teu dinheiro, não quer tirar teu dinheiro, não. Às vezes nós pensamos que Satanás está preocupado, o diabo está preocupado, o rei de Sodoma está preocupado com o teu dinheiro, com o teu contra-cheque, com teus bens, com o teu carro, com tua casa. Está preocupado com a tua família, está preocupado com teus filhos, está preocupado com as pessoas. Olha o que ele diz: pode ficar com os bens, eu quero as pessoas. Mas é interessante a reação. Estou fazendo alguns paralelos muito rápido. A reação de Abraão com relação ao rei de Salém, diz o texto que Abraão dá o dízimo, né? Agora, para que dízimo? Para que 10% para um rei? Não precisa de nada, ele tem tudo. Mas é uma maneira de agradecer, é uma maneira de se render, de honrar. E o dízimo tem tudo a ver com isso. É uma questão de honra.
É uma questão de dizer: eu dependo de você, eu sou abençoado por você, o que eu tenho vem de ti. Agora, qual é a posição de Abraão com o rei de Sodoma? Ele diz aí no verso 23: e juro que nada tomarei de ti, e tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Com relação ao rei de Sodoma, a posição de Abraão, ela é dura: de ti eu não quero nada. Tem gente vendendo a alma a Satanás para conseguir alguma coisa. Nós todos sabemos disso. Todos nós temos conhecimento de pessoas que, para adquirir fama, dinheiro, passar em concurso público, ou adquirir riqueza, ou pagar dívidas, fizeram pactos com o diabo. Abraão diz: de ti eu não quero nada. E com relação a Melquisedeque não pede nada. Não pede nada, ele é rei. Por isso que lá em Hebreus capítulo 7, a partir dos versos 1 até o 10, há esse paralelo entre Melquisedeque e Jesus, um tipo de Cristo. Melquisedeque é um tipo de Cristo, e como um Cristo que nós adoramos e amamos, que é um rei. Aliás, ele é rei. Ele tem tudo, ele é o dono do ouro e da prata. E por que nós precisamos, ofertar e dar o dízimo? É honrá-lo e dizer: Senhor, eu estou em pé porque o Senhor me fortalece. Eu sou sal porque tu és o pão da vida. Eu estou em pé porque o Senhor veio a mim, me escolheu, e pelo teu sangue eu fui resgatado da perdição. E eu quero nesta manhã convidar você que está aqui, você que está em casa. Nós recebemos esta semana, aliás, tomei conhecimento ontem, que nós precisamos ajudar uma família da igreja, que também está passando por uma dificuldade, foi pego de surpresa, uma situação que não estava sendo esperada, e nós como igreja vamos abençoar, então eu queria convidar você. É evidente, você não vai tirar o pão da boca dos seus filhos, você não quer sacrifício, a não ser que você esteja querendo comprar um tênis de 2, 3 mil reais, ou uma camisa de marca em plena pandemia, quando alguns estão passando por necessidade. Eu queria convidar você, fechar os olhos e olha esses paralelos tão fáceis de serem percebidos nessa narrativa. O que faz o rei de Salém, Melquisedeque? O que faz o rei de Sodoma? Como que Abraão reage a Melquisedeque, um tipo de Cristo, e como é que ele reage ao rei de Sodoma, que aí também é um tipo de Satanás. Amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor por sua vida. Eu tenho a honra de ser pastor de uma igreja de fiéis. Eu não sei quem são os dizimistas da igreja, não sei. O que eu sei é que a grande maioria é dizimista, é ofertante, e tem recebido estes o pão que desce do céu, têm sido alimentados pelo Senhor, foram salvos pelo sangue de Jesus. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós acreditamos a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, abençoa-nos como igreja, para que possamos abençoar especialmente os necessitados. Senhor, em nome de Jesus, receba agora, ó Deus, o fruto da tua bondade sobre nós em forma de gratidão. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor veio a nós quando estávamos cansados, sedentos, famintos, e o Senhor nos alimentou de ti mesmo, o pão que desce do céu. O Senhor saciou a nossa sede, porque tu és a água da vida. O Senhor nos salvou, porque na cruz do Calvário o Senhor derramou o teu próprio sangue, e desta guerra em que éramos destinados à perdição e à morte, o Senhor nos salvou. Ó Deus, ajuda-nos como
a Abraão a rejeitarmos tudo que vem do rei de Sodoma, tudo que vem do inferno, tudo que vem cheirando a enxofre, ainda, ó Deus, que disfarçada as bênçãos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos como Abraão a dizer: nem uma correia da sandália. Eu não quero nada das trevas, porque eu já tenho tudo da luz. Receba agora, ó Deus, em nome de Jesus, o fruto da fidelidade dos teus filhos que nos acompanham. Abençoe em nome de Jesus cada pai, cada esposo, cada esposa, cada chefe de família, Senhor, cada arrimo de família, em nome de Jesus, abençoa. Abençoa os celeiros dos teus filhos em tempo de pandemia. Faz prosperar os teus filhos, ó Deus, no deserto, como o Senhor vai fazer com o filho de Abraão. A ti, só a ti, Jesus, honra e glória, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Se você desejar abençoar esta família, só coloca aí assim: oferta para uma família da igreja. E a liderança vai saber que eu estou me referindo a essa família que nós vamos abençoar já a partir da semana que vem, já a partir de amanhã. Nós vamos cantar mais uma vez. Coloque em pé, por gentileza. E aí a gente só vai aguardando aqui, um entrega, outro entrega, para não haver nenhum tipo de aglomeração aqui, tá certo? Deus abençoe a sua fidelidade. Aleluia. Nós louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, doce e santo Espírito. Aleluia. Rocha eterna, em ti vimos meus pés. Não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se o dia mal chegar. Oh, meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Rocha eterna, em ti vimos meus pés. Não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se o dia mal chegar. Oh, meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Oh, aleluia. Nós estamos firmes
seguros em Ti, Jesus. Só Tu és o nosso abrigo, a nossa segurança, o nosso refúgio. E nós Te exaltamos e nós Te glorificamos pela Tua fidelidade, Jesus. Declare comigo, aleluia, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é rei, que é na tua vida, amém? Declare em nome de Jesus, aleluia. Deus. Tome seu assento, por gentileza. O Ministério de Louvor vai dar uma saidinha agora, né? Aqui. Fazendo isso que eu vou pedir aqui licença, irmãos. Estamos numa distância bem considerável aqui. Eu vou tirar a máscara, né? Não tem mais ninguém, ainda tem alguns aqui, né? Então, né? Eu quero mandar um abraço muito especial, um beijo no coração de cada criança da Igreja Batista Sião. Como a gente sente falta das nossas crianças, de alguns irmãos, né, com idade aí de 60, um pouco mais. Vocês fazem muita falta. Vivemos aqui domingo após domingo, nesse período de retorno, um misto de alegria por estar com tantos irmãos, mas também um pouco de tristeza por não estar aqui com as nossas crianças, com a maturidade, mas isso vai passar em nome de Jesus, vai passar em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço muito especial para o Samuel, irmão de Silas e sua mamãezinha querida. Que Deus abençoe vocês, ele sempre nos acompanha. Samuel, um beijo no seu coração. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Eu quero ler com os amados irmãos os 6 primeiros versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 3. O texto sagrado diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem
ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la. Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, preste atenção, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Verso 5. Jesus, condoído ou indignado e condoído. Por duas vezes, e só o Evangelho de Marcos registra, por duas vezes aqui nesta narrativa, e lá em Marcos 10, 34, Jesus vai ficar indignado. Aqui, quando Jesus percebe algumas coisas, e lá em Marcos 10, não 34, 14, quando Jesus percebe que algumas pessoas impedem as crianças de chegarem a Ele. Jesus indignado. E é exatamente sobre isso, amados irmãos, que eu quero tratar nesta manhã. O que deixa Jesus indignado? O que deixa Jesus indignado? Note que Jesus está num ambiente religioso. Jesus está numa sinagoga. Jesus está ao lado de pessoas que conheciam a palavra de Deus, fariseus. Mas também estava no meio de alguns que gostavam mais de Herodes do que de Jesus. E eu não posso deixar de fazer um parênteses aqui. É possível que algumas pessoas gostem tanto de alguns partidos, de alguns políticos, mais do que o Senhor. Basta ver, por exemplo, algumas redes sociais, em que alguns defendem seu político de estimação com tanta profundidade que nós gostaríamos de vê-los fazendo a mesma coisa com relação ao Evangelho. Haviam ali também herodianos, partidários de Herodes, mas também havia naquela sinagoga um homem aleijado, com a mão ressequida, mas aquele necessitado era praticamente desconhecido, literalmente colocado à margem. Aqueles religiosos não estavam ali para ouvir uma mensagem do céu. Aqueles religiosos não estavam ali para ver um milagre, eles estavam ali para criticar a Jesus, e como diz o verso 6, com sentimentos de morte. Preste atenção, o que pode acontecer no ambiente religioso. Um culto, ele pode ser extremamente revelador. Um culto presencial pode perfeitamente revelar intenções do coração, e como nós enxergamos Jesus e como enxergamos o necessitado. Marcos diz que Jesus ficou indignado, mas diz também que Jesus ficou condoído, cheio de comiseração. Jesus ficou literalmente comovido, compadecido. Portanto, esses dois sentimentos de Jesus, eles se misturam: indignação e comiseração. O que leva Jesus a ficar indignado? Mas também, o que leva Jesus a ficar condoído? E é essa a estrutura da minha mensagem hoje, nesta manhã. O que leva Jesus a ficar indignado? Primeira coisa, dar mais atenção aos elementos culticos e litúrgicos do que às pessoas. Aqueles fariseus e aqueles religiosos estavam mais interessados nos aspectos litúrgicos e da observância do sábado do que perceber que havia no meio deles alguém aleijado da sociedade, alguém aleijado, alguém que não tinha condições sequer de se manter.
Isso deixa Jesus indignado. Aqueles homens que tinham uma filiação religiosa, mas estavam alheios a alguém que estava precisando de ajuda. É possível que você conheça algumas pessoas que estão muito mais interessadas em aspectos litúrgicos, pois eu não gosto dessa música, por isso que eu não vou cantar. Não, mas o pastor não está de terno e gravata. Mas aquele irmão que está na bateria, ele está muito agitado. Eu não gosto de guitarra. Eu não gosto de bater palmas. Eu não gosto de ouvir alguém do meu lado gritando aleluia. Enquanto isso, tem alguém do lado passando por necessidade, sofrendo, alijado e aleijado. Isso deixa Jesus indignado quando se enxerga falhas litúrgicas e culticas, mas não se enxerga gente, pessoas. Você deve conhecer gente assim, que tem visão de águia para enxergar defeitos, para criticar, mas são cegos, míopes para enxergar gente, especialmente os necessitados. Isso deixa Jesus indignado. Mas não é só isso. Diz o texto sagrado que Jesus, quando percebe a incredulidade, ele entra em desespero. A incredulidade, sabe onde é que Jesus está vendo incredulidade? Ele não está vendo incredulidade num campo de futebol. Jesus não está vendo incredulidade num motel. Jesus não está vendo incredulidade em orgias. Jesus não está vendo incredulidade em botecos, numa roda de cerveja. Não. Jesus está percebendo incredulidade no ambiente cultico, litúrgico, na sinagoga. Gente que diz que acredita, mas longe disso. Aliás, faz muito, não nos impacta muito alguém dizer que acredita em Deus, porque os diabos, os demônios fazem isso. E estremecem, como diz Tiago. Alguns dizem que creem em Deus, mas não estremecem. Os demônios sabem qual é o destino deles, por isso estremecem. A incredulidade, pessoas que estavam no ambiente religiosos, mas incrédulas. Está ou fazendo parte da membresia de uma igreja, ter o nome escrito no hall de membro de uma igreja, não significa que seu nome está escrito no livro da vida. Incrédulos no ambiente religioso, e aqui nós vemos uma verdade: é possível alguém estar na sinagoga, num templo, numa igreja, ouvir de Jesus, ver milagres, mas continuar com o coração duro. Esses fariseus, esses religiosos, viram Jesus, ouviram Jesus, viram milagres, mas seus corações continuavam duros. Corações duros mesmo no ambiente religioso. Corações duros mesmo ouvindo Jesus. Corações duros mesmo vendo milagres. Isso deixa Jesus indignado. 3. O que deixa Jesus indignado? A insensibilidade. A insensibilidade para com quem sofre. Jesus pega aquele aleijado e o coloca no meio, significa que ele estava às margens, ignorado, literalmente ignorado. Isso deixa Jesus indignado. O milagre que Jesus realizou não amoleceu o coração daqueles homens religiosos. Políticos no meio de religiosos. Aliás, se tem uma coisa que é uma receita do inferno, é essa mescla, essa mistura de herodiano com fariseu. Isso é uma receita do inferno. É uma mescla religioso-político, herodiano e fariseu, juntinho. Aonde? Na sinagoga. Mas sem perceber
aleijado, aquele homem que estava sofrendo há tantos anos, um homem provavelmente a mão direita, a mão do trabalho, a mão de Jesus, inclusive, faz menção à vida, salvar a vida ou matar. Provavelmente aquele homem não tinha condições de se manter. Olha o que o próprio Senhor Jesus vai dizer em Mateus capítulo 25, no sermão da sua despedida: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, de 35 a 40. Portanto, amados irmãos, todas as vezes que nós estendemos as mãos para abençoar alguém, a última live, aliás, a live, que foi uma coisa muito linda aqui na igreja, mesmo em tempo de pandemia, a live promovida pelos irmãos do louvor jovem da igreja, propuseram que nós dessemos roupas de frio, propuseram que nós dessemos algumas mantas para pessoas que estão passando por esse tempo de frio. É possível que alguns tenham roupas sobejando, as traças comendo, mas insensíveis à dor. Insensíveis à dor, mesmo religiosos, de culto, com membresia segurada. Isso deixa Jesus indignado. Mas diz o texto sagrado também que Jesus ficou condoído. Jesus ficou cheio de comiseração. Jesus ficou compadecido. Jesus ficou comovido. Comovido, e aí vem a segunda parte da nossa reflexão. O que deixa Jesus comovido? O que causa comiseração a Jesus? A sua dor, a nossa dor. A sua dor machuca Jesus. Como diz o autor da carta aos Hebreus, diz que Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele sabe o que é sofrer, ele sabe a sua dor. Isso machuca Jesus, a sua dor incomoda Jesus, a sua dor causa comiseração, a sua dor comove Jesus. Jesus olha para aquele aleijado e o chama para o meio. Aquele aleijado estava sendo ignorado pelos religiosos, mas ele é percebido por Jesus, ele é notado por Jesus. Amados irmãos, a sua dor incomoda Jesus. No Salmo 56, no verso 8, é dito que o Senhor conta os nossos passos enquanto passamos por tribulações, enquanto passamos por aflições. O salmista diz que o Senhor recolhe as nossas lágrimas num odre. É claro, é lógico que isso é uma linguagem poética, como Deus guarda as nossas lágrimas, mas o texto quer dizer que Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima sua é percebida pelo Senhor, é notada pelo Senhor, é guardada pelo Senhor. O que causa comiseração ao Senhor? A sua dor pode ser esquecida ou não pode ser percebida pelo seu pai, pela sua mãe, pelo pastor, pelo irmão, mas a sua dor é percebida por Jesus. A sua dor incomoda Jesus. Isso causa comoção a Jesus, isso causa comiseração. Jesus ficou condoído com a dor daquele homem, com a sua mão ressequida, com o seu sofrimento. O seu sofrimento causa dor ao Senhor, como disse Bonhoeffer, o herói nazista. Ele diz, amados irmãos, do período nazista, não o herói nazista, mas do período nazista, foi enforcado dias antes da guerra terminar, da Segunda Guerra terminar.
Amados irmãos, Bonhoeffer disse que nós temos um Deus que sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é ser rejeitado, Jesus sabe o que é não ter uma casa própria, Jesus sabe o que é ser açoitado, Jesus sabe o que é ser cuspido, Jesus sabe o que é ser ignorado dentro da própria família. Os seus o ignoraram. Jesus sabe o que é não ter uma casa própria. As raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus sabe o que é ser traído, Jesus sabe o que é ser abandonado. Portanto, amados irmãos, o que deixa Jesus condoído? A sua dor, o seu sofrimento. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem sentido, mas eu sei de uma coisa: Jesus se interessa pela sua dor. Eu sei de uma coisa: Jesus se comove com a sua dor. Mas também o que deixa, Jesus condoído. Aqui, amados irmãos, nós vamos ver o que deixa Jesus condoído: o descaso dos religiosos que não percebem quem sofre. Diz o texto que Jesus, quando percebe isso, além de ficar indignado, ele também: meu Deus, como pode? Como pode alguém perceber a dor de alguém e não fazer absolutamente nada? Como alguém pode colocar a religiosidade acima das pessoas? Como que alguém pode dizer que tem fé e não tem obras? E o próprio irmão de Jesus, Tiago 2,17, vai dizer: a fé sem obras é o quê? Morta. A fé sem obra é mortas, é uma religiosidade dissociada de obras, e isso deixa Jesus comovido. É uma mescla de indignação e comoção. Amados irmãos, mas Jesus não só fica condoído, Jesus faz algo diferente dos religiosos que estavam ali. Que eles estavam ali era para perceber se Jesus faria algo errado na hora do culto, alguma falha cultica ou litúrgica, uma crítica. Jesus não. O que Jesus vai fazer? Jesus dá atenção especial a quem sofre. Jesus pega aquele homem e o coloca no meio. Você pode imaginar isso, amados irmãos? Jesus pega alguém que estava esquecido, Jesus pega alguém que estava literalmente à margem, sofrendo sozinho, literalmente ignorado pelos seus que faziam parte da sinagoga, e o coloca no meio. Jesus dá uma atenção toda especial à sua dor. Jesus não fica só condoído, Jesus não fica só em meio a sentimentos, como alguém pode dizer: puxa, eu sinto tanto. Sente, mas faz alguma coisa. Pega aquela blusa sua que você não veste há 200 anos e dá para alguém. Sabe aquela Coca-Cola que você toma todo santo dia? Pega 2 delas e dá um saco de arroz para a Cristolândia. Não adianta dizer que o trabalho da Cristolândia é extraordinário, é maravilhoso, é de resgate, e nem um saco de arroz consegue se dar. Jesus não só percebe e se identifica com a nossa dor, mas ele dá atenção especial. Ele dá atenção especial, mas também não basta só sentir, dar atenção. Jesus resolve o problema. Jesus resolve o problema. Jesus opera um milagre na vida daquele homem. Amados irmãos, acredito que essas 3 atitudes o Senhor quer que nós o imitemos, como diz ele mesmo em Mateus 25, de 35 a 40. Você está vendo alguém nu, faz alguma coisa. Não basta dizer: puxa, eu sinto tanto. Eu não vou citar o nome dele, porque ele está aqui, então não é para exaltação de homem ou de ninguém, é para a glória de Deus. Como alguém que um dia desse estava aqui, alguém passando por necessidade. Esse irmão saiu do culto, pegou esse irmão, colocou dentro do seu carro, tempo de pandemia. Pegou esse transeunte, esse moribundo, botou no seu carro, foi na rodoviária, comprou a passagem e o mandou de volta, porque tudo que ele queria era voltar para casa.
Aí você pergunta o seguinte: peraí, qual é o culto que vale mais? Aqueles que perceberam o moribundo, mas se esquivaram, ou desse que pega, sai do culto, deixa o culto, não ouviu a mensagem do pastor, não cantou louvores, mas pegou alguém, botou no seu carro, levou e fez? O que Jesus está nos ensinando, que esse negócio de sentimento dissociado de ação nos assemelha mais a esta mescla de religioso político do que com aqueles justos que ele faz menção em Mateus 35 a 40. É gente que vê e faz alguma coisa. Deixa eu concluir, antes que você fique com raiva de mim. E se tiver com raiva de mim, você só tem até 6 horas da tarde para me perdoar. Não se põe o sol sobre a vossa ira. 2 tipos de frequentadores de cultos e de sinagogas do século 21 que a gente pode perceber nesse texto. É possível, amados irmãos, enxergarmos muito facilmente esses 2 tipos de frequentadores aqui. O primeiro são aqueles religiosos, os guardiões da sã doutrina, da ortodoxia. Não tem aquele cara que não, eu quero, é a sã doutrina, nunca ganhou uma alma para Jesus. É aquele que enxerga cada falha num culto, na voz do pastor, na entonação, no gestual, na fala, nos músicos, nos instrumentos, está ali para criticar. Tem uma parceria com os herodianos, sabe mais de política do que de Bíblia. E este é o primeiro grupo, mas que não faz diferença nenhuma na vida das pessoas. Nenhuma diferença na vida das pessoas, especialmente dos que sofrem. E há um segundo grupo, aqui, pessoas que sofrem caladas, são ignoradas, sofrem caladas, mas não abandonam a igreja, não abandonam a sinagoga. Eu fico imaginando, amados irmãos, se fossem alguns de nós na condição daquele aleijado, ignorado, sem ser percebido, sem cargo na igreja, menosprezado. Eu vou para uma sinagoga dessa, eu vou para uma igreja dessa, para quê? Ninguém me vê, ninguém me nota, ninguém me ajuda. Mas esse homem nunca desistiu. Nunca desistiu de ir ouvir a palavra do Senhor na sinagoga. A semelhança deste homem, para a glória do Senhor, não faltam pessoas assim na igreja. Pessoas que estão sofrendo, sofrem até caladas. Pessoas que talvez sejam ignoradas dentro da própria sinagoga do século 21. Pessoas que talvez sejam criticadas, mas não desistem da igreja. Não desistem de Jesus, porque um dia o Senhor pode dizer: vem para o meio, porque o seu dia chegou, o tempo da vitória, o tempo de mudar a sua história, o tempo de mudar a sua vida mudou. Mas, amados irmãos, pessoas que preferem ser notadas pelos homens, pelos herodianos, a serem notados pelo Senhor. Aquele homem nunca desistiu de um dia ter um encontro com o Senhor. E mesmo que não tivesse a mão restaurada, ele continuaria buscando o Senhor por meio da sua palavra. Porque a mão estava ressequida, mas não o coração. Muitos estão com as suas mãos restauradas e intactas, mas os corações estão atrofiados. Os corações estão ressequidos. Não desista de ir à casa do Senhor. Aquele homem tinha tudo para desistir, mas a esperança falou muito mais alto. O homem da mão atrofiada chama mais a atenção de Jesus do que os herodianos e os fariseus. Mais uma vez percebemos o quanto que a sua dor comove Jesus. O quanto que a sua dor causa comiseração ao Senhor.
Eu não sei o que alguns destes fariseus e herodianos do século 21 e frequentadores de sinagogas do século 21, leia-se igreja, ouça-se igreja, pensam que estão chamando a atenção do Senhor com as suas observâncias culticas e litúrgicas e seus altos conhecimentos de políticas públicas ou de amor a políticos particulares. Isso não chama a atenção de Jesus. O que chama a atenção de Jesus é esta religiosidade, espiritualidade associada de obras, especialmente por aqueles que sofrem. O culto é revelador. Já diz isso no início, estou agora falando novamente. O culto é revelador. Algumas pessoas saíram daquele culto diferentes. Bem fácil de ser percebido. Como é que sai aquele homem com a mão atrofiada, cheio de esperança? Uma nova vida. Tudo novo o aguardava. Uma experiência marcante e profunda com Jesus. Um milagre. Agora ele poderia sustentar a sua família, e se não fosse casado, ele poderia constituir uma família. Ele poderia voltar a trabalhar. As esperanças restauradas. Como é que sai outro grupo de pessoas? Com sentimentos de morte. Com sentimentos de morte. Olha o que diz o texto. Aqueles homens saem para tentar, literalmente, acharem um jeito de matarem a Jesus. O culto é revelador, porque quando saímos daqui, nós saímos com o reflexo daquilo que recebemos num culto. Amados irmãos, os outros, alguns saem cheios de esperança, os outros com esse ambiente, com esse sentimento de morte, com esse sentimento de desejar fazer o mal, ou ainda o culto não os mudou, não os transformou. Por fim, eu enxergo aqui, para concluir, não basta ver milagres. Aqueles homens, como eu disse, ouviram Jesus e viram milagres, mas seus corações se mantiveram duros do mesmo jeito como eles entraram na sinagoga. E tem sido assim e continuará sendo assim. Alguns continuam entrando e saindo do mesmo jeito, para fazerem as mesmas coisas, e alguns, por pior que você possa imaginar, ainda saem também piores do que entrar na igreja. É possível que você conheça algumas pessoas que um dia frequentaram a igreja e saíram muito piores do que um dia entraram, como estes herodianos e fariseus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que ao sairmos do culto, saiamos melhores. Que ao sairmos do culto, saiamos com experiências com Jesus. Que ao sairmos do culto, saiamos cheios de compaixão para com os que sofrem. Ao sairmos do culto, não saiamos para defender os nossos herodianos, mas para falar de Jesus e do evangelho que salva. Queria que você fechasse os olhos. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor, dizendo: bendito seja teu santo nome, ó Deus, por tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz. Senhor, em nome de Jesus, eu te imploro neste momento, ajuda-nos, ó Deus, a sentir a dor de quem sofre. Ajuda-nos, ó Deus, a não colocar à margem aqueles que sofrem, a não perceber os que sofrem. E livra-nos, ó Deus, de sentimentos farisaicos, de, ó Deus, percebemos mais aspectos culticos e litúrgicos do que perceber gente.
de sermos defensores, ó Deus, de uma ortodoxia doutrinária, teológica, mas ter um coração duro, ressequido para com os que sofrem. Livra-nos, ó Deus, em nome de Jesus, de cultuarmos ao Senhor com aspectos culticos e litúrgicos, mas insensíveis à dor de quem sofre. Eu te imploro neste momento, ó Deus, que o Senhor reavive a tua obra no meio do teu povo aqui na Igreja Batista Sião. E que os cultos, ó Deus, sejam para transformar o teu povo, que seja, ó Deus, para a glória do teu santo nome, que, ó Deus, os cultos sejam reveladores, ainda que vejamos pessoas a saírem piores do que entrar, mas que sejam reveladores, e continua, ó Deus, em nome de Jesus, confortando e confrontando pecadores que entrarem neste lugar, porque estamos aqui, ó Deus, para a glória do teu nome, para anunciar o evangelho da salvação, para agradar ao Senhor e não agradar homens. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a Igreja Batista Sião e sobre todos aqueles, ó Deus, que estão ouvindo e ouvirão esta palavra hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de graça, tenha um ótimo almoço. E aí, aquilo que eu tenho dito, infelizmente, semana após semana, aqui, nós ainda não podemos aqui nos abraçar, nos confraternizar,